Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, queridos amigos. Nós vamos começar daqui a pouquinho o nosso bate-papo, mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui para abordarmos aqui uma temática, na verdade, um instrumento jurídico e um processo jurídico que tem sido alvo de muitos debates, gera algum constrangimento em algumas situações, inclusive, porque nós vamos passar essa semana todinha discutindo um planejamento sucessório. Seja um planejamento sucessório empresarial, voltado para o mundo dos negócios, seja também uma organização, um planejamento sucessório particular, pessoal, ok? E aí, no dia de hoje, nós vamos começar esses debates tratando do seguro de vida como instrumento de planejamento sucessório. E aí eu gostaria, antes de começar aqui, de dar as boas-vindas aqui ao meu querido amigo Marcone, que já está aqui. Um abraço, Marcone, um abraço, Jadiane, que está presente, Erinaldo, Marcelo Portela, um abraço, meu amigo. Jean Nogueira também, advogado, presente aqui. Então vamos lá, Matheus já está online, vamos dar ok aqui. Matheus, você me envia a solicitação para participar, ok? Eu dou o aceite e nós já vamos começar aqui o nosso bate-papo. Beleza? Então vamos começar aqui o nosso bate-papo. Inclusive para enviar algumas perguntas, alguma dúvida que eventualmente possa surgir. E me deem um ok, se o áudio está ok. Bom Olá, dia, Matheus! como vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bom, cara? Que satisfação poder falar com você, meu amigo. Como é que você Muito tá? bom. Tudo tranquilo? Estamos bem, graças a Deus, adaptando essa nova realidade, né? Pois é, você que é uma pessoa que é acostumada, hein, Matheus, a ter contato com gente, sair visitando todo mundo, sair ajudando muitas pessoas, né? Sim. Nesse momento também passa por um período de reinvenção, não é, Matheus? É o lado bom da crise, né? É que a gente sai da nossa zona de conforto e tenta inovar. Graças a Deus a gente tem a tecnologia ao nosso lado, né? E isso é muito bom, Verdade. que, claro, não vai substituir o olho no olho, o aperto de mão, né? Que o contato pessoal é muito importante. Mas, de qualquer forma, nesse momento, a tecnologia tem sido o nosso maior aliado, principalmente no nosso trabalho. Graças a Deus, né, a nossa empresa, a Prudential, ela está bem adaptada nisso aí. Então, a gente está conseguindo, sim, fazer os atendimentos, mesmo que por via remota, a gente está conseguindo acompanhar os clientes. Está sendo muito bom também para conversar e ter um contato com as pessoas de outros estados também. Né? No meu caso, eu tenho vários clientes em Minas Gerais, né, tem em Brasília também. Então, acaba que a gente consegue manter esse contato com essas ferramentas. Legal, show de bola. Então, deixa eu te apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, né? Bom, o Uhum. Matheus Braga, o Matheus é um cara, é um empreendedor, tá certo? O Matheus é especialista em planejamento financeiro, gestão de risco, sucessão empresarial e patrimonial através de ativos securitários. Ele trabalha com, eu acredito que hoje ainda seja a maior empresa, né, de seguros a nível mundial, né, Matheus, que é a Prudential, né? Uhum. Mas a gente vai falar oportunamente sobre alguns produtos da Prudential, mas eu Sim. gostaria de saber de ti, Matheus. Uhum. As pessoas sabem que uma pólice de seguro pode ser utilizada muito eficazmente como instrumento de planejamento sucessório? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de seguro no Brasil, principalmente o seguro de vida, é comum muitas pessoas terem muito desconhecimento em relação a esse tipo de produto, né? Poucas pessoas têm esse tipo de contato com o seguro de vida. Muitas vezes o primeiro contato é através do próprio gerente do banco, né? Que às vezes uma venda casada oferece o seguro de vida como uma moeda de troca. Então, assim, não é cultura no Brasil, né? A Prudential, ela é uma empresa americana de quase 150 anos, é sim uma das maiores empresas do mundo, né? É eleita pela sexta vez consecutiva a empresa mais admirada do ramo de seguros no mundo pela revista Fortune.
Então, assim, é uma empresa que já tem vasto, né, já tem um bom tempo de mercado. E aqui no Brasil, ela atua basicamente mais ou menos 40 anos, né? E assim, a gente tem crescido bastante no mercado brasileiro, uma média de 30% ao ano, justamente pela mudança da consciência do brasileiro em relação à proteção financeira. Sempre foi muito comum a gente fazer seguro de carro, fazer seguro de imóvel, né? Fazer seguro de bens pessoais. Mas a gente nunca parou para pensar, muitas vezes, que, poxa, quem é que produz um bem material? É a minha força produtiva, é a minha saúde. Eu preciso de saúde para poder trabalhar. Eu preciso Verdade. de estar bem para poder gerar renda. Né? Então, se eu perco a minha capacidade de continuar trabalhando, gerando renda, de que adianta eu ter um seguro no meu carro, de ter um seguro na minha casa, né? Então, Ok. assim, o seguro de vida ele visa proteger basicamente isso aí, a proteção Beleza. da capacidade produtiva. E quando a gente fala de planejamento sucessório, a gente vai além, né? Porque ninguém pensa em morrer, ninguém está pensando até acontecer isso com algum familiar ou conosco mesmo. Né? Então, assim, muitas pessoas de fato não têm esse tipo de conhecimento da importância do planejamento sucessório e principalmente do seguro de vida como instrumento para isso. E assim, é interessante você tocar nesse assunto, porque nós temos, na verdade, eu diria, um problema cultural realmente Uhum. em os brasileiros se programarem, de uma forma geral, se planejarem, se organizarem. Nós temos uma cultura de depender muito da atuação e da atenção do Estado, né? E ficar Exato. esperando uma aposentadoria, de ficar, inclusive, funcionários públicos que se acomodam com uma relativa segurança e Sim. que depois ficam acomodados, tem aquela aposentadoria que muito dificilmente chega, na grande maioria dos casos. Nós estamos falando das regras, não das exceções. Não chega aos vencimentos, aos valores que a pessoa estava acostumada a receber enquanto ainda estava produzindo, e depois, quando tem sei lá, tem algum episódio de doença ou algum imprevisto realmente e que precisa acionar algum patrimônio, alguma coisa que tenha sido construída ao longo dos anos, ou ela não tem aquela reserva técnica e começa a se desfazer do seu patrimônio, se teve condição, inclusive, de formar um patrimônio por preço de banana, porque está precisando urgentemente, e assim, ativos imobiliários ou passivos, né? Imóveis, por Uhum. exemplo, são coisas que não são tão fáceis de você se desfazer. Tem todo um Exato. processo burocrático, tem a oferta, a procura, né? Então, Uhum. assim, a primeira coisa que eu queria te perguntar: Uhum. previdência privada e seguro de vida não são a mesma coisa. Quais são as diferenças dos dois? Excelente pergunta, Alberto. Muitas pessoas costumam confundir, né? Você tocou num ponto muito importante, que é a questão cultural da falta de planejamento financeiro do brasileiro, né? Infelizmente, a gente fala de menos de 10% das pessoas no Brasil que fazem algum tipo de planejamento financeiro a longo prazo. E quando a gente toca nessa questão previdenciária, a gente tem que lembrar do quê? De renda futura. É isso que a gente vai falar. Previdência é renda futura. O que as pessoas têm hoje contato com previdência é a previdência social. Né? A gente acabou de passar aí por esse processo da reforma previdenciária, que trouxe ainda muito mais incerteza para as pessoas de quando elas vão parar de trabalhar. Né? E quando a gente fala dessa questão, a gente tem que lembrar de uma coisa. Infelizmente, tá? Eu vou dar um dado, que hoje 99,2% dos brasileiros, isso é um dado até do IBGE, que chegam a 65 anos, eles precisam de continuar trabalhando, gerando renda, ou então tem que depender de alguém. Por quê? Quando a gente pega a Previdência Social, a gente está falando de um teto máximo de pelo menos 5.800. Né? E são pouquíssimas pessoas que fazem um planejamento para se Isso no aposentar. regime geral, né? Exato, no regime geral. Para se aposentar com um teto de 5.800. Né? Então, assim, pouquíssimas pessoas conseguem se aposentar nesse valor. E uma coisa é fato. Na nossa terceira idade, a gente já não tem a mesma força produtiva, né, do que a gente tem, né,
durante aos 30, 40, 50 anos, a gente está correndo muito mais risco e o custo de vida não é baixo. Um plano de saúde na terceira idade é muito caro. É um dos fatores que mais impactam na economia da pessoa, realmente, pessoal da terceira idade, os idosos, é a questão do plano de saúde e a aquisição de medicamentos, né, cara? Exato. Então, na terceira idade, a gente está muito mais vulnerável, né? Então, assim, é muito importante hoje a gente parar para falar sobre a preocupação de uma formação de renda para a terceira idade. A previdência social, infelizmente, ela não é mais suficiente para ter um bom planejamento para a terceira idade. Por isso, muitas pessoas procuram a previdência privada, né? A previdência privada é um produto muito comum para isso e que visa renda futura. Então, a primeira diferença em relação a seguro e previdência é que a previdência ela tem um foco, formação de reserva para uma renda futura, tá? O cara O fica seguro, contribuindo por determinado período para lá na frente começar a receber uma espécie de salário, é isso? Falando de uma exato, forma mais leiga, porque nós não temos assim, nós temos uma audiência muito eclética, tá certo? Então, eu vou eventualmente facilitando aqui alguns conceitos, tá? Então é isso, o beleza. cara vai contribuindo durante um determinado período de tempo para lá na frente receber uma remuneração, um salário, né? Fixo, vamos dizer assim. Exato. Isso é a previdência. Exato. O foco da previdência é a acumulação de reserva para você usufruir dessa reserva lá na frente. Ok. O seguro é um instrumento de proteção financeira. Então, a gente está falando aqui de eventos que fogem ao nosso controle, que podem, ao acaso, acontecer, e a gente precisar de quê? De liquidez, de acesso a um capital que hoje a gente não tem. Então, vou dar um exemplo. Um empresário que depende só de si para poder trabalhar, depende da força produtiva, está à frente do negócio, e ele se depara com um diagnóstico de um câncer, por exemplo. Né? Todos nós corremos esse risco. E ele vai ter que mudar totalmente a vida dele. Ele vai ter que começar um tratamento, ele vai ter que acessar medicamentos que não são baratos, enfim. Além do impacto emocional, a pessoa ela tem um impacto financeiro muito grande. Aí que entra a importância do seguro. Ele vai utilizar de um capital que não é dele, é o capital da seguradora. E esse capital pode ser utilizado para manter o padrão de vida da pessoa sem ela depender diretamente da força produtiva. Isso eu estou falando em vida, né? A gente também tem que falar de morte. Quando a pessoa morre, principalmente se ela tem dependentes financeiros, o seguro é fundamental. Por quê? A pessoa faleceu, né? A família vai receber um capital, né? Enfim, um montante que ela contratou, e esse capital ele é isento, tá? Isento de qualquer tipo de tributação, imposto de renda e também do ITCMD, que a gente vai falar, né? Que é o imposto de transmissão após as mortes. Com esse capital que a família recebe, com essa liquidez, que geralmente é rápida, né? No caso da Prudential, a gente paga o seguro numa média de 5 a 7 dias, né? Depois da entrega dos documentos, a família com esse dinheiro já consegue aí se manter por um bom tempo, consegue acessar e, né, dar um andamento melhor na questão do inventário, porque ela já tem um capital, já tem uma liquidez que foi liberada aí de uma maneira muito mais rápida. Então, basicamente é isso. A Previdência visa o seguro e a Previdência visa o futuro e o seguro visa uma renda imediata, em caso de imprevistos. Ok. Queria mandar aqui um abraço aqui para Isabela, Moema, que se entraram, que estão conectadas, Sinara também, o Tiago Peixoto, o grande irmão, Solon Barreto está aqui presente, o Rafael manda um abraço aí, é seu amigo também, né, Rafael Silva? Com certeza. Dá um abraço aqui para o Hermano, Ana Licinha Barroso, que está aqui, o Eric também, um amigo, um irmão de infância. Tá aqui o Adriano também, Mariana foi a responsável por nos apresentar, né? Inclusive, grande amiga, uma pessoa que eu admiro, que eu gosto demais. Bom dia, pessoal. Bom, então nós falamos aí das diferenças entre previdência privada e seguro de vida. E você tocou num ponto aí que eu acho muito interessante do ponto de vista que já envolve já mais um planejamento. Porque planejamento é uma coisa que é um projeto. Que, na verdade, eu começo uma construção, eu dou um primeiro passo, e quando eu falo de seguro de vida, esse projeto não é um projeto que eu vou
querer me utilizar ou usufruir dele no curto Uhum. prazo, não é, Matheus? Então é uma coisa que eu vou pensar a longo prazo. E aí pode ser que seja muito estranho, por exemplo, nós conversarmos com pessoas de 22, Sim. 23, 25 anos, geralmente pessoas muito jovens, recém-formadas, e Uhum. que não conseguem visualizar, em muitos casos, a vida deles em 25 anos, quando eles tiverem 50 anos, né? Então, Exato. isso é uma primeira resistência, é um primeiro, assim, mindset que nós temos que ajustar, né? Não é porque Exatamente. hoje eu sou jovem, tenho saúde, tenho até uma estrutura familiar, não própria, mas familiar que me garante. Uhum. Então, eu não preciso pensar no futuro, mas nós temos que quebrar esses paradigmas, não é, Matheus? Excelente, exatamente isso. A gente, né, voltando na questão cultural, infelizmente a gente está falando de um país que tem uma cultura muito imediatista, né? O brasileiro ele não gosta de pensar a longo prazo, ele gosta de quê? De trabalhar, receber, né, o fruto da renda dele E e curtir na aproveitar. mesma hora. Exatamente, gastar. Poxa, eu vou colocar isso aqui em algo que eu possa usufruir. Excelente, isso é muito bom. Mas a gente esquece de uma coisa, né? Primeiro, do pensamento a longo prazo, né? A gente está falando das coisas do futuro, que a gente já falou aqui. Porém, a gente esquece de que ao longo da vida a gente pode se deparar com imprevistos, né? E imprevisto não escolhe idade. Primeiro, a gente falou de doenças graves, né? Aqui, né, quando a gente toca nessa questão de doenças graves, vou dar o exemplo de um diagnóstico de câncer, a gente já não está mais falando de idade. Hoje, um diagnóstico de Verdade. câncer, não, infelizmente, não escolhe idade. Infelizmente, a gente, né, eu acredito que várias pessoas conhecem, tem alguém próximo, novo, que já foi diagnosticado com câncer. Enfim, outra coisa, além das doenças graves, a gente tem que falar também dos acidentes pessoais. O Perfeito. jovem, principalmente, o jovem ele tem mania de achar que ele não vai morrer, né? Que ele é o que a gente brinca de super-homem ou ele é o Highlander, né? Ele não pensa que ele pode morrer. E o jovem, né? Ele tem muito sonho. O jovem, ele tem que se preocupar e se planejar, porque todo jovem é cheio de sonhos. Jovem, coisas, mas imprevistos, infelizmente, acontecem. Né? Acontecem e podem impedir que essa pessoa continue com esses sonhos, com esses projetos. Né? Quantos jovens que, às vezes, muitas pessoas falam comigo, Matheus, eu não tenho filho ainda. Né? Matheus, eu estou pensando em me casar nos próximos anos, mas eu não tenho filho. Eu dependo só de mim. Excelente. Mas você tem um projeto de vida. Hoje você trabalha para quê? Qual é o objetivo do seu trabalho? Só para você se manter? Não, você trabalha pensando no seu futuro também. Você quer Ainda comprar um que não tenha um carro? pretendente ou não tenha um filho, né? Ou pelo menos em vista, né? Você não tem um filho hoje, mas você tem um projeto que você, às vezes, você não tem isso na Tão ponta do claro, né? lápis, mas está no seu coração. Você, pelo menos, um carro novo, você tem um sonho de comprar. Uma casa própria, você tem um sonho de ter. Né? E isso tudo pode ser interrompido por um imprevisto. Né? Ninguém está livre de se deparar com esses imprevistos, com esses riscos que ocorrem ao longo da vida. Então, o seguro ele é importante para o solteiro, sim. Tá? Muito mais importante para quem tem dependente financeiro. Né? Tão, não menos importante para quem tem dependência financeira. Eles precisam do seguro também. Só que para cada momento que a gente vive, a gente tem necessidades diferentes. Agora, o que é interessante de quando a gente fala de planejamento? Quanto mais jovem a gente toma consciência de se planejar acerca dos riscos e acerca do nosso futuro, tá? Quanto mais jovem a gente faz isso, mais barato fica. Por quê? O imediatismo nos leva a tomar decisões muito tarde. E quanto mais tarde a gente toma determinadas decisões, mais caro o planejamento fica. Entende? Fora que quanto mais cedo eu começo a me planejar, me organizar e deixar uma reserva, maior o patrimônio que eu começo a construir também, né? Exatamente. Então, assim, eu costumo usar um esquema, Alberto, que muitos americanos usam, que é uma metodologia chamada WISE. WISE em inglês é sábio, né?
vem de sabedoria. Então, a gente pega a letra W, a letra W do WISE. A gente vai falar de work. Work é o quê? É trabalho, geração de renda. Então, um planejamento financeiro de sucesso, ele precisa de trabalho, geração de renda. Depois a gente vai falar a letra I. A letra I de insurance. Insurance é seguro, tá? É a transmissão do risco para terceiros. Né? Caso você perca a sua capacidade de continuar trabalhando e gerando renda, você vai usufruir do capital de um terceiro para se manter ou para que os seus beneficiários se mantenham. Depois a letra S. S vem de savings. Savings é o quê? Acumulação financeira, investimento. Isso está muito em alta hoje. Muitas pessoas estão tendo acesso à informação, graças a Deus. Né? Hoje a gente tem excelentes empresas, bancos de investimentos. Né? Então, hoje está todo mundo querendo investir. Né? Nossa, eu quero investir. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Investimento é excelente. A gente precisa de lembrar também que o investimento, ele é acumulativo. É como se fosse um cofrinho. A gente está colocando dinheiro ali todo dia. E quanto mais tempo a gente tem essa cultura de investir, de guardar dinheiro, melhor. Tá? Então, deixar para investir muito tarde, deixar para começar a fazer um planejamento previdenciário muito tarde, pode ser muito ruim, pode sair muito caro. E por último, a letra E da palavra WISE, enjoy. Enjoy é o quê? É aproveitar as suas conquistas, né? Então, hoje, quando a gente fala do cenário do brasileiro, que não tem essa cultura do planejamento financeiro, ele só vai pegar dessa palavra duas letras, trabalho e conquista. E enjoy. Exato. O brasileiro só pensa nisso aí. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Por quê? O tempo não para, né? O tempo não para. E quando chega numa determinada idade, onde a pessoa, às vezes, ela é despertada, quando ela já tem filhos, né? Ela fala assim, opa, minha responsabilidade sobre essas vidas aqui é muito grande. Pô, mas hoje eu já estou mais velho. Hoje a minha saúde não é a mesma de quando eu tinha 20 e poucos anos. Aí ela decide fazer um planejamento, seja previdenciário, ou um planejamento através do seguro, pode ficar mais caro. Então, quando ela faz isso lá atrás, quando ela tem essa consciência, quando ela está entrando no mercado de trabalho, quando ela entende que, poxa, eu entrei no mercado de trabalho, vou começar a trabalhar e gerar renda, poxa, então eu estou fazendo isso por algum objetivo. Eu tenho que traçar uma meta para a minha vida. O que eu quero? Né? A partir do momento que você fez isso, você criou o quê? Senso de responsabilidade. Você tem responsabilidade primeiro sobre você, sobre a sua saúde, sobre os seus negócios, sobre os seus planos, sobre os seus projetos. Então, seguro, muito importante. Por quê? Imagina um jovem que sofre um acidente, cheio de sonhos, e às vezes tem que ficar pro resto da vida na cadeira de roda, dependendo de alguém. Né? Ou às vezes, um jovem ou alguma pessoa que tem, por exemplo, um AVC e vai ter que ficar na cama dependendo de alguém, ou de de alguém para ficar tratando. Então, quando a gente dilui esses riscos mais cedo, né, quando a gente se planeja lá atrás, mais barato fica. E a gente consegue ter acesso a um fundo, a gente consegue ter acesso a um resultado de planejamento mais cedo. Então, quanto mais cedo eu poupo, melhor. Né? Porque se poxa, eu comecei a poupar com os meus 20 e poucos anos, agora eu quero investir num imóvel. Meu sonho sempre foi ter uma casa. Beleza, você pode usufruir do fruto do seu investimento para construir um imóvel, né? Para usufruir para os seus sonhos. Às vezes, você quer guardar dinheiro porque o seu sonho é pagar uma universidade para o seu filho fora do país. Você precisa de se planejar com muito tempo antes. Né? Então, Perfeito. assim, o planejamento, ele é fundamental. Ele é fundamental para todas as pessoas, independente de idade. Show de bola. Então, agora, a gente saindo um pouco mais dos aspectos culturais e de mentalidade, realmente, eu gostaria de discutir contigo alguns aspectos um pouco mais técnicos relacionados com o seguro de vida, com essas apólices, né? A primeira coisa que você tocou no assunto lá na hora que você estava falando é a questão tributária que é envolvida, né, com os seguros de vida. Fala um pouquinho mais sobre isso. Você falou sobre isenção fiscal, não é, Matheus? Isso, exatamente. Vamos lá. Eu até separei aqui, Alberto, algumas leis
tá? Para a gente não só falar por alto, mas para a gente ter uma base da realidade Perfeito. hoje no Brasil, tá? Primeira coisa, o seguro ele tem algumas características, tá? A primeira deles, a primeira que a gente vai tratar aqui, é a questão da impenhorabilidade, né? O Ok. seguro, né, ele é impenhorável, ou seja, ele não é caracterizado como um patrimônio, tá? A gente está trabalhando aqui com um fundo mútuo. O seguro ele é baseado no mutualismo, ou seja, são várias pessoas contribuindo para um fundo onde, se um desses contribuintes sofre, né, um evento coberto, um sinistro, esse fundo vai pagar o capital segurado. Então, por isso, a lei não pode, não pode penhorar o capital segurado que a pessoa recebeu. Tá? Então, ele Perfeito. O que é que isso já significa tem essa... falando leigamente? Eventualmente a pessoa ela se envolve em algumas questões e tem, sei lá, vamos dizer, é acionada judicialmente e é condenada a pagar uma indenização. E aí, então, quer dizer que essa apólice de seguro da pessoa não pode ser utilizada como instrumento para se cumprir uma execução ou um cumprimento de sentença do ponto de vista do aspecto pecuniário, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, o dinheiro que a pessoa tem na apólice de seguro, capital segurado, se eu sou segurado, eu tenho uma dívida com o Estado, e o Estado começa a penhorar os meus bens, ele pode penhorar tudo, meu carro, meu imóvel, ele só não pode penhorar a minha, né, a minha apólice de seguro. Isso está Muito previsto... forte isso aí, porque, inclusive, a casa que eu moro, que é tida como impenhorável, existe uma única exceção. Se eu, por Uhum. exemplo, devo o IPTU da minha residência ou devo o condomínio do meu edifício, aí é criada uma exceção àquela impenhorabilidade. No seguro de vida não existe exceções em relação à impenhorabilidade, não é isso, Matheus? Exatamente. Né? Isso a gente está falando do segurado. Então, se o segurado, o dono da apólice, ele tem alguma dívida, ele tem alguma coisa, por lei, ele não, né? Por lei, esse dinheiro está protegido. Isso é muito bom para os beneficiários, né? Porque muitos beneficiários herdam os passivos dos pais, né? Então, assim, Verdade. o seguro, por ser impenhorável, ele não é equiparado com herança. Entendi. Então, Perfeito. por mais que eu tenha uma dívida, os meus... Inclusive, ele não é levado a inventário, né? Exatamente. É Quando outro há ponto. o evento morte, a pessoa ela é notificada, ela tem alguns procedimentos lógicos a serem seguidos, mas o pagamento é feito diretamente aos beneficiários, sem passar por inventário, né? Eu posso, inclusive, colocar como beneficiário uma pessoa que não tem nada a ver com nenhum vínculo familiar, consanguíneo. Eu posso pegar e botar, não, essa apólice de seguro aqui, no valor que eu quis fazer o seguro, vai ser para fulano de tal e pronto. Isso não pode ser questionado, né? Essa é a melhor parte desse tipo de produto. Você escolhe quem que vai ser o seu beneficiário, né? Então, você pode colocar quem você quiser. Se você E tem não uma precisa ligação ser só um, né? A não mesma precisa ser só apólice um. podem ser vários beneficiários, não pode? Vários beneficiários. Cada um vai ter uma porcentagem que você define. Como também eu posso fazer várias apólices, cada uma com um beneficiário também, não é isso? Exato, exato. Você pode constituir várias apólices ao longo da sua vida. Tem várias modalidades, né, de seguro com tempos de vigência diferentes, onde você pode escolher os beneficiários, né? Então, assim, o seguro ele é livre de herança, tá? Ele não é comparado com herança. Então, por lei, até a lei, vamos ser mais específica, a lei número 10.406, artigo 794. Tá? E essa lei garante, tá, que o seguro ele não vai entrar no espólio do inventário. Ou seja, o ITCMD, o famoso Imposto de Transmissão, Causas Mortes e Doação, não vai incidir sobre o capital segurado do seguro. Então, essa liquidez que o seguro oferece, tá? Essa liquidez é excelente. Por quê? Com esse dinheiro na mão, os beneficiários conseguem acessar o processo inventarial com muito mais tranquilidade, né? Infelizmente, hoje, a média, você pode falar muito melhor do que eu, né, que você é advogado, mas o brasileiro ele gasta uma média de 5 anos ou mais para resolver um processo inventarial. A gente sabe como Verdade. isso é muito E complexo. assim, para as pessoas que não são do mundo jurídico, o que é que o Matheus está falando?
quando há um falecimento e há bens a serem inventariados, a serem levados para um inventário, para serem partilhados, o que acontece? O Estado, em cima daquele patrimônio que é deixado, ele cobra um imposto. E esse imposto varia de estado para estado. No Piauí é cerca de 4%. Então, o que acontece? Se eu deixo um patrimônio de R$1 milhão, eu vou pagar só de imposto, só de ITCMD, esse específico. Eu não estou falando da atualização de IPTU, de ISS, outros impostos que são dívidas. Eu estou falando do imposto que é gerado com a morte. Então, se eu tenho R$1 milhão, eu tenho uma única casa, essa casa vale R$1 milhão, e essa casa vai ser levada para um inventário, aí eu vou ter que pagar só de imposto R$40 mil. Então, o que acontece? A pessoa tem uma apólice de seguro de vida, ela pode, inclusive, utilizar esse prêmio, esse valor, para custear o valor do imposto dos bens que eventualmente ficaram, por obrigação legal, tendo que ser inventariados. Não é isso, Matheus? Exatamente. Exatamente. Então, assim, o inventário ele não é barato. Né? Além do ITCMD, tem todos os outros custos, né? Tem os custos honorários, cartorárias, publicação, tem atualização de outros impostos, por exemplo, envolve imóvel, tem que estar quitado no município, IPTU, tudo com certidão negativa. Então, os custos, sem falar em honorários advocatícios, não é? Sem falar nos honorários advocatícios, que variam entre 5% e 15%, geralmente. Então, os custos realmente são bem altos. Então, é aí que tá. Né? Quando a gente fala de seguro, a gente fala de liquidez. Né? Houve o falecimento, a família recebe esse dinheiro, no caso da Prudential, numa média de 5 dias. Tá livre de qualquer tipo de tributação. E o melhor, tá? E o melhor, independente do número de parcelas que o cliente pagou. Ou seja, Perfeito. Se o cliente ele entrou na companhia e ele pagou apenas uma parcela e faleceu, tá? A família vai receber o valor do capital segurado contratado. Ou seja, se o cara ele contrata R$1 milhão e pagou a primeira parcela, né? A família vai receber R$1 milhão. Então, isso é maravilhoso. Matheus, assim, inclusive, quem pensa realmente de forma organizada e planejada, e nós temos que ser maduros, que nós temos que admitir que existem, por exemplo, situações onde eu tenho filhos fora do casamento, por exemplo. Eu tenho pessoas que vêm de um casamento anterior, onde tem filhos envolvidos também, e tem no segundo ou no terceiro matrimônio outros filhos também. Essa premiação, esse valor de seguro, eventualmente pode ser utilizado, inclusive, para se chegar a um acordo com os outros herdeiros, para que possa, por exemplo, ser feito um acordo que vai ser homologado pelo juiz, mas que vai possibilitar com que eu faça o meu inventário de forma extrajudicial, se não estiverem envolvidos menores ou incapazes. Então, vamos dizer, você acabou de falar, o cara pega e recebe, pagou um mês de contribuição e, infelizmente, veio a falecer por conta de um acidente ou alguma doença. E aí o cara pega e recebe R$1 milhão e tem um patrimônio de 4 milhões para ser dividido entre 6, 7 pessoas. Pois é. E aí o que é que pode acontecer? Eventualmente, o beneficiado com essa apólice de seguro pode chegar para outra pessoa e chegar e dizer, cara, vamos fazer aqui um acordo, eu te pago aqui agora essa quantia aqui, esse valor, para você fazer a sua cessão de direitos hereditários no meu nome ou no nome dos que vão ficar faltando aqui ainda. Então, olha o tanto de dor de cabeça que se evita, de desgaste que se evita. E outra coisa, é uma coisa boa para todo mundo. Por quê? Porque quem faz o acordo abrindo mão de alguma coisa, está ali com o dinheiro na mão na mesma hora. A liquidez é imediata. Não vai depender da venda, da autorização judicial para a venda de um imóvel, da procura no mercado de um comprador. E assim, geralmente, quem está vendendo alguma coisa fruto de um inventário quer se desfazer porque quer pegar em alguma coisa. Então, geralmente vai vender aquele patrimônio por um valor muito abaixo do preço de mercado. Olha quanta coisa pode ser evitada com simples adesão a um seguro de vida, não é isso? Exatamente, exatamente. Muito bem colocado. E é justamente isso. A liquidez é o que há de melhor. Né? É liquidez, é dinheiro na mão. Né? E dinheiro na mão é a coisa mais difícil de ter.
Não vai falar isso não, dinheiro na mão, meu, cuidado com... Como diz aquela música, dinheiro na mão e ventaval. Justamente é isso, é muito difícil. Então, o seguro ele é um instrumento muito bom justamente para a liquidez que ele oferece. Essa tranquilidade, essa divisão que você já pode fazer em vida, onde você vai escolher, né, quanto que você vai deixar para cada beneficiário, tá? Então, assim, quando a gente fala de planejamento familiar, de sucessão patrimonial, o seguro é excelente. Ele é uma excelente ferramenta, né? Ei, Matheus, uma outra questão que eu tenho dúvida. Sim. O seguro de vida, ele tem a possibilidade de se colocar alguma cláusula resolutiva ou condicional para a pessoa receber o seguro ou não? Eu faço o seguro e a pessoa recebe independentemente de qualquer condição que ela tenha que venha implementar. Assim, você escolhe o beneficiário. O beneficiário é livre, né? Você pode escolher como você quiser e ao longo da vigência do seguro você pode trocar os seus beneficiários. Né? Mas assim, o que eu quero dizer assim, por exemplo, eu deixo um seguro para esse seguro ser feito o pagamento dos meus impostos. Eu posso condicionar esse tipo de coisa ou não? Não, esse tipo de coisa você tem que acordar com sua família, com seus beneficiários. Né? A apólice, ela não... a única apólice, na verdade, que vai tratar mais dessa questão é quando a gente vai falar de sucessão empresarial, onde é constituída uma apólice de sucessão empresarial, onde os segurados são os sócios da empresa, tá? E a empresa vai pagar o seguro para os sócios. Se um dos sócios vem a faltar, a própria empresa se torna beneficiária, ou seja, o valor do capital segurado desse tipo de seguro, ele vai diretamente para pagar as cotas da empresa. Tá? Então, nesse tipo de caso, é um tipo de apólice que vai direcionar para um objetivo específico, o capital segurado. Olha que legal. Então, vamos lá, um exemplo. Eu tenho uma clínica, e essa clínica eu tenho 3 sócios, são 3 médicos. Sim. Um dos médicos falece. Teoricamente, o que aconteceria? Os filhos do médico, ou os filhos, ou a esposa, o cônjuge, os herdeiros desse médico falecido, quase automaticamente entram na sociedade. Não é isso? Exato. Por meio de uma apólice de seguro de vida, eu posso evitar essa entrada de pessoas estranhas na minha empresa e utilizar esse valor para quitar a cota parte daquela pessoa que faleceu, não é isso? Exatamente. Isso é excelente. Isso é excelente. Isso evita muita dor de cabeça. E é um tipo de seguro muito pouco utilizado. Tá? As pessoas interessante, geralmente viu? Muito interessante. As pessoas não conhecem essa ferramenta e ela é muito boa. Você deu um exemplo muito bom, mas eu costumo falar, por exemplo, quando você tem 2 empresários, né, de construção civil, por exemplo, onde a esposa é dona de casa e o outro sócio tem uma esposa que é dentista, por exemplo. Se um dos dois vem a faltar, você vai ganhar ou uma sócia dentista ou uma sócia dona de casa. Né? Isso é terrível para a empresa. Então, assim, esse tipo de apólice de seguro, com esse objetivo, é maravilhoso, porque ela já resolve essa dor de cabeça já. Tá? A pessoa já recebe esse dinheiro com liquidez imediata, isento de qualquer tipo de tributação. Porque a gente tem que falar também que tem TCMD sobre as cotas da empresa também. Né? Então, assim, não é só sobre o patrimônio, também sobre cota de empresa. Então, o seguro, ele é excelente por causa disso. Você usa esse dinheiro para comprar as cotas e resolve sua vida e sua empresa. Agora, isso aí depende também de um ajuste contratual na empresa, ou não, Matheus? Sim. Isso depende de uma previsão, né, contratual também, né? Exato. Porque o direito civil também não pode chegar e excluir. Não, nós vamos te pagar se acontecer. Nós vamos te pagar, a gente não quer que você entre, não. Não, isso aí tem que ter, né, realmente, uma previsão contratual, né, no contrato social da empresa, né, um aditivo nesse sentido. Exatamente. Então, isso tudo é feito de acordo com o que está escrito no contrato social. Tá? Show de bola. Esse tipo de apólice... Oi, continua. Esse tipo de apólice é feita, tá? Ela é feita de acordo com o que está regido no contrato social. Beleza. Muitas pessoas estão fazendo aqui perguntas, Matheus, relacionadas a esse período da Covid, do coronavírus e tal. A Moema perguntou aqui, deixa eu resgatar aqui a pergunta dela para não ter... nesse contexto de pandemia, como os seguros estão se posicionando? Continua valendo? E a Prudential?
Aí tem aqui a Patrícia perguntou no mesmo sentido. Como é que a Prudential está agindo no caso do Corona? Está pagando? E aí já vem até um colega aqui e respondeu, né? A Uhum. MP Corretora botou aqui, não na apólice. O seguro de vida hoje, várias seguradoras estão dando cobertura ao Covid. Antes era excluído. E Sim. estas se sensibilizaram com o momento vivido nessa pandemia. Nós Uhum. estamos falando de Prudential por quê? E nós temos outras grandes empresas seguradoras, né, Matheus? Sim. Mas a Sim. gente fala da Prudential porque é a empresa que você trabalha realmente, né? E que você tem Aham. mais conhecimento. Fala Sim. bem aí como é que foi a postura da Prudential Uhum. nesse período realmente tão delicado, Matheus. Então vamos lá, vamos pegar um pouquinho a história da Prudential. A Prudential ela tem exatamente 145 anos. Ao longo desses 145 anos, ela enfrentou simplesmente duas grandes guerras mundiais, o crack da Bolsa de Nova York em 1929, os atentados terroristas de 11 de setembro em 2001, furacões, né? A gente está falando Katrina, enfim, vários desastres, 2008, boom imobiliário. E a gente está falando de uma das empresas mais sólidas do mundo, né? Ela é detentora de pelo menos 2% da fortuna mundial. Ou seja, estrutura financeira, ela tem bastante, tá? Então, vamos lá. Quando a gente pega um cenário de pandemia, todas as seguradoras, todas, sem exceção, elas têm, nas suas condições gerais, o risco excluído para pandemias, tá? Da mesma As forma como causas tem... excludentes, né? Exatamente. Está lá nas causas excludentes das pandemias. Por quê? Uma salvaguarda para as seguradoras não entrarem em colapso, né? Vai começar a pagar muito benefício e vai acabar o fundo e vai acabar quebrando. Da mesma forma, se a gente lembrar lá de 11 de setembro de 2001, né, um evento que abalou o mundo todo, naquela ocasião também tinha um risco excluído para atentado terrorista, tá? E a Prudential, ela pagou para mais de 2.000 famílias benefício de seguro. Tá? Ela abriu mão dessa exclusão e ela pagou. Recebeu vários títulos, é até hoje muito reconhecido, como eu já disse, né, por essa questão de ser uma empresa muito ética, tá? E foi uma das primeiras seguradoras a se posicionar em relação ao Covid-19. Tá? É um vírus novo, muitas pessoas têm várias incertezas em relação a isso, e a Prudential se posicionou, o nosso CEO, o presidente Davi Larger, ele veio a público, tá? E ele falou que todos os segurados da Prudential estão cobertos para casos de morte decorrentes do Covid-19, tá? E também para os clientes que contrataram a cobertura de renda hospitalar. Então, os clientes estão recebendo, a gente já pagou o benefício, tá? Já pagou o benefício, infelizmente, né? Em casos de morte, a gente já teve alguns casos já. Dos óbitos aqui no Piauí, inclusive, já teve já, né? Quem se encaixou nessa Comigo, assim, situação, né, Matheus? aqui no Piauí, se eu não me engano, foram 7 ou 8 casos de óbitos. Eu Aumentou ainda já. não, graças a Deus, eu ainda não precisei de pagar benefício para nenhum cliente meu. Eu não sei os meus colegas da Prudential, se eles chegaram a pagar, acredito que não. Porém, o Ok. seguro que a gente está pagando muito, tá? É o seguro em vida, é a cobertura de renda hospitalar, tá? A gente sabe que esse é um vírus que boa parte das pessoas estão procurando internação. E muitas pessoas estão chegando até a ficar no UTI. Eu tenho um caso de um conhecido aqui no Piauí que ficou 22 dias no UTI. Sim. Então, assim, se a pessoa tem esse tipo de proteção, ela recebe uma renda pelo tempo que ela ficou internada. Então, se o cara Proporcional, claro, né? Exato. Então, se o cara ficou 20 dias internado no UTI, ele vai receber uma renda pelo tempo que ele ficou internado. Então, ele vai receber uma indenização por isso. As seguradoras, né, que chegaram a se manifestar em relação ao Covid-19, não são todas, são poucas, tá? Inclusive, a própria CNN Brasil, ela teve uma reportagem, se eu não me engano, no início da semana passada, onde eles estavam falando que as seguradoras estão negando o pagamento de benefício, né? Então, assim, muito complicado. Muitas seguradoras falam que pagam, né? Só que na hora Na de hora do pagar, a vamos história ver, é né? outra. Começam os entraves burocráticos, né? Exato. Na hora de pagar, a história é outra. A Prudential, ela tá pagando, e tá pagando com agilidade. Eu tenho um amigo meu que pagou para um cliente dele em Recife, pagou com 24 horas. O dinheiro estava na conta do cliente. Entendeu? Ele ficou internado 5 dias na UTI por causa do Covid-19. Então, assim, a Prudential, ela paga rápido. Agora, o porquê que ela paga rápido?
Tá? E por que ela está pagando? Porque ela é uma empresa que compra o risco no ato da emissão da apólice. Ou seja, o cliente ele tem um risco congelado. Tá? Então, a partir do momento que ele é aprovado como cliente, ele tem o risco dele congelado, eu não posso mais aumentar Mudar o a valor. situação dele, aumentar o caráter de risco, né, para aumentar o valor da mensalidade, né? Não, de forma alguma. Então, por exemplo, se o cliente ele teve um aumento de risco durante a vigência do seguro, eu não posso cancelar o seguro dele. E aí é que tá. Vamos falar de legislação novamente. Existe um artigo no Código Civil Brasileiro, que é o 769, tá? A gente fala de legislação securitária. Muitas pessoas não conhecem esse item. Está na maioria das seguradoras, principalmente as convencionais, bancos. O que esse artigo fala? Que logo que saiba, todo segurado ele é obrigado a informar a seguradora que houve aumento de risco durante a vigência do seguro, porque se ele não informa a seguradora pode entender que houve má-fé e ela nega o pagamento do benefício. É aí que está. As seguradoras que não fazem análise de risco prévia à contratação e que fazem um congelamento de risco no ato da emissão da apólice, tá? São as seguradoras que demoram mais tempo para pagar benefício e que vão investigar a vida do cliente depois que acontece o sinistro. Então, depois que acontece o evento, que você está precisando do dinheiro, a sua família está precisando, aí vai entrar a questão burocrática, aí vai entrar a análise, vão olhar no 769 se teve algum risco, aumento de risco que você não informou. Então, pagar seguro da boca para fora é muito fácil falar. Agora, quando a gente vai contratar uma seguradora, a gente tem que olhar a história dela. A gente tem que olhar a estrutura dela. A gente tem que olhar o posicionamento dela no mercado. Né? A Prudential ela é a maior seguradora de vida do Brasil independente. Né? Ela é detentora do maior market share hoje do Brasil. Então, assim, estrutura hoje no Brasil, sem sombra de dúvidas, é a seguradora que tem mais estrutura para pagar seguro e para enfrentar essa situação. Então, a gente está enfrentando, a gente está honrando com os nossos compromissos com os nossos clientes. Né? Eu gosto até de falar, o foco da Prudential é o cliente. Tá? Então, a gente está pagando benefício sim. Legal. Graças a Deus, né? Até e eu assim, como cliente também. Diante do que você falou, inclusive, quanto mais jovem ou mais cedo a pessoa fizer a apólice, provavelmente mais barata vai ser a mensalidade dela, a contribuição dela. Por quê? Porque ela vai estar numa categoria onde tem poucos riscos, né? Lógico, é feito um diagnóstico, um questionário, né? Para poder encaixar a pessoa na categoria, né? Exatamente. Mas assim, a partir do momento em que foi feito o diagnóstico, foi estabelecida a categoria, a pessoa não vai piorar. Ela eventualmente pode até melhorar, não pode, Matheus? Também? Sim, o que acontece? Quando a pessoa ela é jovem, é o que a gente fala. O que compra seguro não é dinheiro, Alberto. O que compra seguro é saúde. Tá? É o nosso maior bem. Então, quanto mais saudável, mais jovem eu sou, a tendência é que o meu seguro fique mais em conta. Tá? Isso independente. A gente tem que falar também de capital segurado, porque tem pessoas que contratam 10 milhões, 20 milhões de capital segurado. Né? Então, assim, se eu tenho saúde, a tendência é que meu seguro fique mais barato. Com o congelamento de risco, a Prudential ela não vai incidir na apólice da pessoa reajuste etário. Né, igual um plano de saúde. Quanto mais velho a gente fica, mais caro o seguro fica. Né? Muito pelo contrário. Não tem esse reajuste. Outra coisa, mudança de profissão. Tá? Eu tenho casos de pessoas próximas que fizeram concurso público para a polícia e tiveram seus seguros de vida cancelados pelas instituições que elas tinham seguro. Por quê? Aumento de risco. Poxa, eu virei policial, hoje eu estou, teoricamente, numa profissão de mais risco, a seguradora olhou aquela situação e falou assim, poxa, não é interessante para mim manter o seu seguro. Ela vai lá e cancela. A Prudential não pode fazer isso. Por quê? Congelamento de risco e contrato unilateral. Tá? Só o cliente pode cancelar a apólice de seguro dele, com exceção, né, em casos de inadimplência em 60 dias. Que aí a apólice ela é suspensa. Mas em aumento de risco, não. Ou seja, você contratou hoje com 25 anos, jovem, saudável, você vai pagar... Está estudando para concurso. Estudando para concurso? Ótimo. Né? Aí tem uma determinada categoria. Aí passou no concurso para delegado da Polícia Federal. Teoricamente, o risco aumentou um bocadinho, né? Mas aí, se ele já está segurado, ele não vai aumentar a contribuição por causa desse Não vai aumentar o valor. Exatamente, o valor não aumenta. Um único reajuste que tem
nas apólices da Prudential, é um reajuste monetário, né? Ela tem que Sim. respeitar a inflação Correção sobre o monetária, índice né? do IPCA. É a correção monetária. Os ajustes Somente. normais. Exatamente, somente. Entendi. Então, isso é muito bom. Quanto mais saudável a gente está, é a melhor hora. Poxa, eu estou Ó, o entrando no mercado Solon... de trabalho. Sim. Não, Pode pode concluir. falar. Não, é o que eu falei. Então, um jovem que está entrando no mercado de trabalho, que está começando, poxa, eu quero começar um planejamento financeiro para minha vida. Eu quero traçar uma meta de até quando eu quero trabalhar. Essa pessoa que tem essa consciência, ela precisa sim de seguro, né? O seguro ele é fundamental da mesma forma que um planejamento previdenciário, um planejamento de acumulação de reserva, enfim, também é fundamental. Na verdade, o que acontece? A pessoa vai fazer um planejamento que envolve todos ou muitos aspectos da vida dele. Exatamente. Onde um dos aspectos que tem que ser dado atenção é justamente a questão previdenciária, securitária, não é isso? São aspectos que eu diria complementares e não concorrentes. Exatamente. Beleza. Ó, o Solon fez aqui uma pergunta. Voltando ao tema da sucessão empresarial. O Márcio, acho que ele confundiu, ele falou, deve ter Alberto, comentou sobre registro no contrato social. Creio que se refira à homologação de aditivo. É um pré-requisito para o fechamento do seguro? Eu acho que assim, ele está perguntando vem cá, eu posso fazer esse seguro empresarial ou como instrumento de gestão ou sucessão empresarial se não houver previsão no contrato social? Se não houver previsão, olha, Alberto, eu não conheço esse tipo de restrição, eu preciso ser bem sincero. Assim, quando a gente faz esse tipo de apólice, ela é bem simples, tá? O seguro é um método muito bom para fazer todo o instrumento de sucessão, porque é simples, tá? Não é burocrático, não é um processo difícil. Então, assim, o que a gente precisa de respeitar? O que está, todas as cláusulas do contrato social. A gente vai olhar o que está lá. Então, por exemplo, eu quero resguardar as minhas cotas e as cotas do meu sócio. Então, a gente vai fazer um seguro onde o capital segurado vai ser de acordo com a porcentagem das cotas de cada sócio, tá? Onde a própria empresa se torna o beneficiário da apólice. Então, a empresa vai pagar isso tudo, igual eu falei. Tem que respeitar todas as cláusulas que estão lá no contrato social. Então, se o contrato social tem alguma salvaguarda, alguma coisa, a gente vai respeitar o que está lá. Legal. E assim, pelo que tu está falando, então, eu posso colocar como beneficiário pessoas jurídicas, instituições de caridade, eventualmente, posso fazer isso? Olha, ou são pessoas físicas? Não, porque a apólice empresarial, ela tem um foco. Ela tem um foco de proteger de proteção e fazer a sucessão mesmo. empresarial. Então, é um produto específico para a sucessão empresarial da Prudential, é isso? Ela é uma apólice para a sucessão empresarial. Pronto. Entendeu? Perfeito. Ela é uma específico para isso aí. Perfeito. É específico para isso. O Solon fez até um questionamento. Há um produto próprio para a sucessão empresarial na Prudential ou é feita uma adaptação para esse tipo de proteção em apólices convencionais? Você acabou de responder. É um produto específico para a sucessão empresarial, não é? Na verdade, assim, os produtos, eles são os mesmos. O que é diferente nisso? O beneficiário. E aí, na apólice empresarial, a gente está tratando de um beneficiário que vai ser pessoa jurídica. Quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente tem que falar de contrato social. Né? Então, assim, eu não estou protegendo um CPF, eu estou protegendo um CNPJ. É muito mais, né? Então, assim, o produto em si é o mesmo. A gente está falando, né, do nosso carro-chefe, que é o seguro vida inteira, que é o seguro vitalício, né? Que é hoje o que há de mais moderno no mercado. Então, por exemplo, a partir do momento que a empresa comprou esse seguro, quando a gente constitui a apólice, porque quando a gente fala de apólice, a gente está falando, né, de um papel, um contrato entre a seguradora, o segurado e os beneficiários. Perfeito. Então, é a apólice que é empresarial, não é o produto que é empresarial. O produto é o seguro vida inteira. Entendeu? Agora então, tem as especificidades, né? Sim. Aqui o Solon perguntou, então precisa haver um aditivo no contrato social? Sim, aí, no caso, por exemplo, eu fiz a apólice e eu quero colocar no contrato social que existe essa apólice, sim, conversa com o contador
acordou tudo certinho, está tudo acordado, deixou esse aditivo lá no contrato social, perfeito, segurança para você e para o seu sócio. Legal. Legal, show de bola. Matheus, infelizmente nós vamos ter que começar aqui as nossas despedidas, porque faltam 4 minutos e o Instagram com 1 hora ele corta a transmissão automaticamente. Então eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aí para o pessoal. Primeiro eu quero agradecer ao Alberto, grande amigo, cliente, né? Eu agradeço demais. Foi uma honra estar aqui, poder esclarecer esse tema tão pouco discutido, né? Que é o seguro de vida. Para mim foi um prazer. Eu me coloco à disposição de toda a audiência, todo mundo que escutou, pessoas que querem conhecer mais sobre esse tipo de produto, sobre planejamento, tá? Nós estamos fazendo todo o nosso... a Prudential está hoje com toda a estrutura remota, então a gente está fazendo atendimento, a gente tira qualquer dúvida, tá? Matheus, mas eu tenho um perfil diferente do que vocês conversaram. O nosso seguro ele é personalizado, feito sobre medida. Para cada perfil de pessoa, a gente constitui uma policy, um planejamento específico. Tá? Então, isso é muito bom. Tanto para o cara que é um autoempresário, uma pessoa que tem muito patrimônio, uma pessoa que tem muitos filhos, quanto o cara que está entrando no mercado de trabalho. Tá bom? Beleza. Eu me coloco à disposição e foi um prazer imenso, meu amigo. Bom, a doutora Daniela, inclusive, que vai participar com a gente dessa semana de planejamento sucessório, está aqui presente, perguntando, vai ficar salva a live? Ela vai ficar salva por 24 horas, mas provavelmente eu vou salvá-la também e subir para a nuvem, tá certo? E depois, quem quiser entrar em contato para ter acesso a esse material, é só mandar uma mensagem no privado que eu respondo. E o Matheus também é um cara extremamente acessível. Se você gostou da conversa, quer tirar alguma dúvida e tal, pode entrar em contato com ele nesse perfil aí da nossa live, que ele passa o contato dele e aí ele faz o seu atendimento, personalizado, como ele falou aí. Então, Matheus, novamente, muito obrigado. Obrigado a você que atendeu a esse nosso convite, tá bom, Matheus? Fico muito feliz em poder participar também dessa iniciativa, levando esclarecimentos e novos instrumentos de planejamento que, às vezes, a pessoa pensa que não estão disponíveis e está ali do nosso lado. Só falta ter um pouco mais de acesso às informações. Tá bom, Matheus? Então, amigo, novamente, muito obrigado. E é isso, pessoal. Essa foi a primeira live da semana de planejamento sucessório, tá certo? Nós temos amanhã já agendadas também outros encontros ao longo da semana toda, tá bom? E eu espero todos vocês aqui, tá bom? Forte abraço. Até logo, pessoal. Um abraço, Matheus. Abraço, tchau.